Olá, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar o processo de criação de máquinas virtuais. E nós vamos fazer isso de três formas diferentes, tá? A primeira forma é o que a gente chama aí da criação de uma máquina virtual no Hypervisor tipo 2, tá? Que é basicamente aquele software que você vai instalar no seu desktop, no seu Windows, no seu macOS, tá? E esse exemplo que eu estou mostrando aí para vocês agora é o Workstation Pro 17, existem outras opções, e esse tipo de opção normalmente vai ser utilizado para a gente construir um laboratório, para fazer um teste, tá? Não é um processo que normalmente a gente vai fazer em ambiente produtivo. E o processo é bem simples. A gente vem aqui no Workstation, tá? Que vai estar instalado na sua máquina, no seu Windows. Pode ser o VirtualBox, por exemplo, tá? Existem outras opções. E vamos criar uma máquina virtual, tá? É que a gente vai escolher no processo de instalação qual que é o hardware da máquina virtual, tá? Cada um desse modelo de hardware de compatibilidade aqui vai ter uma especificação. Normalmente a última é a que vai ter mais capacidade de processamento, de memória, tá? Então nós vamos deixar ela, a gente pode ver que, por exemplo, na Workstation 17 a gente consegue discos até de 8 terabytes, né? Por exemplo, se a gente vier na Workstation 15, a gente tem aqui 8 terabytes também. Se a gente vier aqui mais para baixo, aqui, vamos no Workstation 6, por exemplo, tá? Aí a gente já tem uma limitação maior, uma limitação menor, né, de disco, digamos assim, né? Então vamos prosseguir aqui na 17, tá? É, a gente vai instalar um sistema operacional aqui, um Linux, um Alpine, só mostrar aqui rapidinho, tá bom? A gente escolhe qual que é o sistema operacional que vai rodar nessa máquina, tá? Nesse caso é um Linux, tá? A gente vai escolher onde que a gente vai colocar essa máquina, primeiro, na verdade, o nome dela, né? Alpine Test, tá? E a gente vai escolher onde a gente vai pôr essa máquina, os discos, os arquivos dessa máquina virtual, tá? Então aqui a gente vai criar o Alpine Test, tá bom? E aí a gente escolhe a configuração da máquina em relação a processadores. Vai ter dois processadores, um processador, tá? Ou um ou dois, de acordo, geralmente vai ser limitado pela quantidade de processadores do host físico, né? E aqui a gente escolhe a quantidade de memória virtual que a máquina vai ter, tá? Essa aqui é a configuração de rede, tá? Normalmente a gente vai usar o Bridge ou o NAT, tá? O NAT geralmente é o jeito mais fácil, tá? Ele vai te dar acesso como se fosse uma máquina física mesmo, a mesma rede que a sua máquina, o seu desktop está conectado. Quando você cria uma máquina virtual nessa tipo de rede NAT, ele vai te dar o acesso à mesma rede, tá? A controladora, a gente tem as opções, vamos na recomendada aqui, controladora de disco, tá? E o disco, o tipo de disco vai ser um disco SCSI, tá? Aqui a gente vai criar um novo arquivo de disco, né? A gente poderia já pegar um arquivo existente e conectar nessa máquina, não é o caso aqui, a gente vai criar um arquivo novo, tá? E pronto, aqui a gente cria define o tamanho do disco, né? Que a gente vai instalar, esse sistema operacional dessa máquina virtual. Aqui é o nome do arquivo e é somente isso, a gente clica em Finish aqui, tá? Aí, em alguns instantes aqui, a gente já vai visualizar a máquina. E assim que a gente iniciar a máquina, pessoal, a gente já vai ver que ela vai inicializar o processo de instalação aí do Alpine, tá? Que é o sistema operacional que a gente está instalando aqui, tá bom? Está carregando uma máquina exatamente da mesma forma que uma máquina física carregaria, né? E aí já identificou o processo de boot aí, o instalador do Alpine, tá? Eu vou deixar aqui um link aqui para vocês acompanharem como que é esse processo de instalação do Alpine especificamente, né? Enquanto isso eu vou mostrando para vocês acompanhar o processo completo, né? E a gente vai partir para o outro modo de outra opção de criar uma máquina virtual, tá? A segunda opção que a gente chama, pessoal, seria a opção de criar uma máquina virtual com um hypervisor tipo 1, tá? Que é essa tela que vocês estão vendo agora aí, que é o hypervisor o SX, tá? A gente tem outras opções de hypervisor tipo 1, né? O Hyper-V, o KVM aí, que ele está numa área turbo ali entre o 1 e o 2, mas ele quase sempre é considerado do tipo 1, né? O Zen também é um hypervisor tipo 1. E aqui a gente vai
criar uma máquina virtual, uma Windows, por exemplo, tá? Então o processo também é bem semelhante, né? A gente vem criar uma máquina virtual aqui, tá bom? Vamos criar aqui o Win 2022 teste. Então, só Win 2022, né? A gente seleciona o sistema operacional, nesse caso vai ser um Windows, tá? E finalmente a gente vem aqui no escolhe o sistema operacional, tá bom? E a gente escolhe onde vai ser armazenado a máquina, tá bom? Aqui a gente vai ter um warning aqui, porque não tem espaço para criar um disco de 90 GB, então a gente vai diminuir um pouquinho, colocar como fim, tá bom? Só para não ter problema. E vamos prosseguir aqui, ó. Processo bem rápido também, né? Aí a gente vai entrar na máquina aqui, máquina virtual, e inicializar essa máquina, tá? Para a gente começar esse processo de instalação, tá bom? Essa é a segunda opção que a gente está mostrando aqui. Deixa eu garantir que está conectado. Ah, acabou que eu não vou iniciar o processo porque a gente não conectou a ISO, né? O CD aí, o DVD de instalação. Vamos fazer esse processo agora aqui, ó. Na verdade, já está até conectado sim. Vamos só ver aqui. Vamos ver se ele não deu tempo aqui de... Vamos reiniciar ele aqui. Ah, isso aí, conectado agora, tá? Então aqui a gente vai instalar o Windows, tá bom? É um processo também bem rapidinho aqui. Isso aqui basicamente a gente está criando uma máquina virtual em cima de um SX, né? E um SX aí que é um sistema operacional de virtualizador, a gente pode instalar um Windows no Linux, tá? Processo aí bem tranquilo de instalação. A gente vai instalar agora, né? Enquanto, aí, ó, vamos escolher aqui ó, uma avaliação do Data Center, né? Windows 2002 Data Center, Desktop Experience. Sim, aceitamos. Vamos instalar aí. A gente vai criar aqui uma partição aqui, né? Um volume. E prontinho. Vamos poder instalar aqui. Tá bom? Porque a gente vai instalar exatamente como se estivesse instalando numa máquina física, né? Como se estivesse instalando um Windows numa máquina física. Aí é o processo bem semelhante. Tá bom? É, enquanto vai instalando aqui, pessoal, a gente vai mostrar a terceira opção que a gente tem, tá? Terceira opção que a gente vai ter aí, que é a criação de uma máquina virtual na nuvem, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, na nuvem, pessoal. A gente pode criar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar uma máquina virtual no GCP, na nuvem do Google, tá bom? Então veja que o processo também é bem semelhante, né? A gente vem, cria uma máquina virtual aqui, tá? E vai escolher. Lógico que a nuvem vai ter algumas opções diferentes, né? Mas no final vai ser um processo bem semelhante, né? Uma das coisas que é diferente na nuvem é que a gente escolhe a região que a gente vai criar essa máquina virtual, mas observe que aqui a gente escolhe exatamente o que a gente escolheu na máquina virtual, né? Que são as configurações da máquina, quanto de CPU que vai ter, quanto de memória que vai ter, tá? Vai ter umas outras opções que são de acordo com a política de preço que vai ser praticada, mas a gente vai ter todas as mesmas opções. Por exemplo, qual o sistema operacional que a gente vai escolher, que o padrão que está vindo um Debian, tá? É a parte de rede que a gente pode conectar em determinadas redes, por aí vai, tá? Então aqui, mas aqui a gente basicamente vamos pôr um nome aqui, ó, é, Virtual Machine Test, né? E vamos criar essa máquina virtual aqui no GCP, tá bom? É um processo também bem rápido. Vamos voltar lá no SX e ver como é que está. Ele está instalando lá o Windows 2022 ainda, tá bom? Então vamos voltar no nosso GCP aqui. Ele está fazendo dois processos em paralelo aí, tá? E ó, pronto, a máquina já está, o status ainda não está running, né? Em execução, né? Mas já vai estar. Vamos ver aqui. Ainda não está inicializada ainda, tá bom? Vamos ver o SX. O SX também está no processo de instalação.
Prontinho, a máquina virtual do Google Cloud já está disponível, né? Aí a gente pode conectar nela aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês como que é esse processo, tá? Deixa eu abrir essa janela aqui para vocês. E aí eu mostro para vocês como que é o processo de conexão nessa máquina, tá bom? Então aqui basicamente a gente vai conectar aqui, deixa eu ajustar aqui o tamanho, né? Que vocês, basicamente eu estou conectando aqui nessa máquina virtual, tá bom? Só um pouquinho que ele demora a carregar. Eu preciso autorizar, né? A gente consegue conectar nessa máquina virtual para validar ela aí, tá bom? Tá conectando. Ó, tinha uma tela aqui atrás, aqui, é porque não é normal demorar tanto, é porque tinha um pop-up aqui que eu não tinha aceitado ainda. Agora vai, prontinho. Então, beleza, a gente está aqui na nossa máquina virtual. Olha que interessante. É uma máquina Linux, né? Você pode ver aqui, OS Release, tá? É um Debian, tá? E vamos ver qual que é o virtualizador que é utilizado no Google Cloud. Vamos ver que é o Demask grep hyper. Acho que assim a gente consegue visualizar. Opa, tem que ter privilégio para executar esse comando. Aí, olha que maravilha. É essa máquina virtual foi criada em cima de um KVM, tá? Então, assim como a gente poderia estar criando essa máquina no seu ambiente on-premises, ela foi criada na nuvem, mas é uma mesma máquina virtual, exatamente da mesma forma como a gente criou a do SX, por exemplo, né? Então, se a gente voltar aqui no SX, né, a gente vai ter a nossa máquina virtual aqui que está no processo de instalação, que é esse Windows, né, que assim que vai ser finalizado, a gente consegue ver no sistema operacional lá que ele está em cima de um ambiente virtualizado, né? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza a demonstração aí de 3 opções que a gente tem para criar máquinas virtuais, tá bom? Até mais, pessoal.